Se esse vídeo apareceu para você, é porque essa história vai te emocionar e arrepiar. Então já se inscreve no canal se você gosta desse tipo de história e comenta aí de qual cidade você está assistindo. Meu nome é Neuza Maria da Silva, tenho 43 anos, 3 filhos e nenhum marido mais. Enterrei Edilson faz 8 meses, num caixão emprestado, debaixo de uma chuva fina que parecia chorar no meu lugar porque eu já não tinha mais lágrimas. Disseram que foi o coração. Eu sei que foi a vida. Essa vida de carregar peso, de acordar antes do sol, de dormir com as costas doendo e a alma cansada. O coração dele simplesmente desistiu de aguentar. Ficamos eu, Lucas, de 16 anos, Maria Clara, de 12, e o pequeno João Pedro, de apenas 7. 3 bocas para alimentar, 3 futuros que dependiam de mim, e nenhum chão firme debaixo dos meus pés. A casinha onde a gente morava era alugada, pertencia ao seu Domingos, dono da venda. 2 cômodos apertados, chão de cimento frio, telhado que pingava em 3 lugares quando chovia forte. Mas era nosso refúgio, era onde meus filhos dormiam, onde eu cozinhava o pouco que tinha, onde ainda restava algum cheiro de Edilson nas roupas penduradas. 3 semanas depois do enterro, seu Domingos apareceu na porta. Não bateu, só empurrou e entrou, o chapéu na cabeça, a barriga grande estufada por baixo da camisa xadrez. Ele não olhou para mim direito, só varreu os olhos pelo cômodo, como quem avalia uma propriedade. Neuza, a gente precisa conversar, disse ele, sem rodeios. Eu estava lavando louça na bacia, as mãos molhadas, o avental sujo de barro. Maria Clara estava sentada no chão, brincando com boneca de pano. João Pedro desenhava na terra do quintal com um graveto. Lucas tinha saído cedo para tentar achar algum bico na cidade. Pode falar, seu Domingos. Ele tirou o chapéu, coçou a cabeça calva onde o suor brilhava e soltou. Você sabe que essa casa é minha e que o aluguel está atrasado desde que o Edilson... Enfim, eu dei um tempo. Dei, porque respeito os mortos. Mas agora a situação é outra. Eu preciso dessa casa. Senti o chão sumir debaixo de mim, mas não deixei transparecer. Não na frente dos meninos. Eu vou pagar, seu Domingos. Só me dê mais um tempo. Lucas está correndo atrás de serviço. Eu posso costurar, lavar roupa. Não é sobre o dinheiro, Neuza. Ele me cortou, a voz baixa, mas firme. É que eu já prometi a casa para outra pessoa. Você tem até o fim do mês para sair. Fim do mês. Faltavam 12 dias. Tentei argumentar. Tentei implorar sem usar essas palavras, mas ele já estava de costas, chapéu de volta na cabeça, caminhando para fora. Na porta, parou e virou. Tem uma coisa, se você quiser ouvir, mas não sei se vai te servir. Agarrei aquilo como quem agarra tábua no meio do rio. Fala, por favor. Você conhece o rancho velho do finado Sebastião Ferreira? Conhecia de ouvir falar, todo mundo conhecia. Era um lugar esquecido no meio do nada, a mais de 30 quilômetros dali, numa estrada de terra que quase ninguém usava mais. Sebastião Ferreira tinha morrido fazia uns 15 anos, sem deixar filhos, sem deixar testamento direito. A terra ficou lá, abandonada, tomada pelo mato, virou assunto de lenda mais do que de gente. Ouvi falar, respondi desconfiada. Pois é. A propriedade nunca foi vendida, nunca foi reclamada. Tá lá parada. Acontece que a família distante apareceu agora querendo regularizar, e o Zé Antônio, que é o que está cuidando disso tudo, está procurando alguém para morar lá. Morar como? De favor. Alguém que cuide, que não deixe invasor entrar, que mantenha a casa de pé enquanto eles resolvem a papelada. Não paga aluguel, não paga nada. Mas também não recebe nada. Você se vira com o que plantar, com o que criar. É isolado, Neuza. Bem isolado, isolado. A palavra soou como ameaça e promessa ao mesmo tempo. E por que ele não mora lá, esse Zé Antônio? Seu Domingos deu um meio sorriso, daqueles que não chegam nos olhos. Porque homem com dinheiro não mora em rancho esquecido, Neuza. Ele tem terra boa, tem gado, tem caminhonete. Ele só quer alguém que ocupe o lugar.
que não deixe virar tapera completa. Fiquei calada, processando. Meus filhos precisavam de teto, eu precisava de tempo. Não tinha escolha, e seu Domingos sabia disso. Se quiser, eu falo com ele, mas vai ter que ser rápido. Engoli seco. Fala. 2 dias depois, eu estava na frente da venda esperando Zé Antônio chegar. Ele desceu de uma Hilux branca, botas de couro brilhando, camisa de botão bem passada, óculos escuros mesmo o dia estando nublado. Era alto, ombros largos, a barba aparada com capricho. Tinha a postura de quem nunca precisou pedir nada a ninguém. Olhou para mim de cima a baixo, devagar, como quem avalia gado em leilão. Você é a Neuza? Sou. Viúva do Edilson? Isso mesmo. Ele tirou os óculos, dobrou com calma e enfiou no bolso. Seu Domingos me falou de você. Disse que você está precisando de um lugar. Eu tenho um lugar, mas tem condições. Eu imaginei. Não são condições difíceis, mas são inegociáveis. Você entende o que isso significa? Entendi perfeitamente. Significava que eu não tinha voz, só tinha ouvidos. Entendo. Ele caminhou até a sombra de um pé de manga e eu segui. A conversa não podia ser ouvida por ninguém, isso ficou claro. O rancho é longe, não tem vizinho perto, não tem comércio perto, não tem nada perto. A estrada é ruim, quando chove, alaga. Você vai viver praticamente isolada. Seus filhos vão ter que estudar na escola da cidade, mas só tem ônibus 2 vezes por semana. Tem água de poço, tem energia, mas cai direto. Você aguenta isso? Aguento. A casa tá de pé, mas precisa de reparo. Tem goteira, tem tábua podre, tem cerca caída. Você vai ter que dar conta, sozinha ou com a ajuda dos meninos. Eu não vou mandar ninguém lá para arrumar nada. Tudo bem. Pode plantar, pode criar galinha, porco, o que você quiser, mas a terra não é sua. Você tá lá de favor. A qualquer momento, se a gente decidir vender, você sai. Sem aviso prévio, sem indenização, sem nada. Entendeu? Entendi. Ele deu um passo mais perto. Senti o cheiro de perfume caro, de cigarro, de poder. Oh, e tem mais uma coisa, Neuza, a mais importante de todas. Meu coração começou a bater mais rápido. Você não mexe em nada que não seja da casa. Não cava, não procura, não faz cerca nova em lugar que você não conhece. Se achar alguma coisa estranha, você ignora. Se alguém perguntar alguma coisa sobre aquele lugar, você não sabe de nada, nunca viu, nunca ouviu. Você só está lá morando, cuidando da casa e pronto. Isso não é pedido, Neuza. É regra. Senti um arrepio subir pela espinha, mas não desviei o olhar. Regra por quê? Ele sorriu. Não foi um sorriso bonito. Por que eu estou dizendo? E porque se você não seguir, não é você que vai pagar. São seus filhos. O mundo parou naquele instante. O barulho da rua sumiu. Só ficou o som do meu coração martelando e a voz dele baixa, calma, assassina. Eu não tô te ameaçando, Neuza. Eu só tô deixando claro como as coisas funcionam. Aquele lugar tem história. Tem gente que não quer que essa história seja contada. Você mora lá de graça, cuida do seu canto e tá tudo certo. Mas se você começar a fazer pergunta, a cutucar onde não deve, aí a gente tem um problema. E problema a gente resolve do jeito que precisa ser resolvido. Meus olhos ardiam, mas eu não chorei. Não ia dar esse gosto a ele. Eu só preciso de um teto para os meus filhos. Então a gente se entende. Você aceita ou não? A palavra não nem existia naquele momento. Não havia opção, não havia saída. Era aceitar ou viver na rua com 3 crianças. Eu aceito. Ele estendeu a mão e eu apertei. A mão dele era fria, firme, pesada. Aquilo não foi um acordo. Foi uma sentença. 3 dias depois, estávamos todos na carroceria de uma caminhonete velha, cercados pelas poucas tralhas que conseguimos juntar. Colchões, panelas, roupas em sacos de ração, a mesinha de fórmica onde meus filhos faziam lição, a imagem de Nossa Senhora Aparecida que Edilson tinha ganhado da mãe dele.
O motorista era um homem calado, de boné sujo e olhar morto. Não disse uma palavra durante todo o trajeto. A estrada foi ficando cada vez mais estreita, mais deserta. O asfalto acabou. Deu lugar à terra batida. Depois, a terra batida deu lugar à trilha. Os galhos das árvores raspavam nas laterais da caminhonete. O sol ia ficando para trás entre as copas e uma penumbra verde foi tomando conta de tudo. Maria Clara segurava minha mão apertada. João Pedro estava encostado em Lucas, os olhos arregalados, tentando entender onde estávamos indo. Lucas olhava para a frente, sério, tenso, a mandíbula travada como a do pai. Depois de quase 1 hora sacudindo naquele caminho, a casa apareceu. Era de madeira, com varandinha estreita na frente, janelas pequenas, telhado de telha velha, cobertas de musgo e limo. A pintura tinha descascado quase toda, restavam manchas desbotadas de azul. O quintal era enorme, tomado pelo mato alto, cheio de capim seco, arbustos retorcidos, árvores que pareciam avançar para cima da construção, como se quisessem devorá-la. Ao fundo, um curral desabado, a madeira toda torta, caída. E mais atrás ainda, uma construção pequena, coberta de trepadeiras, que parecia um galpão ou um paiol. O silêncio ali era diferente. Não era silêncio de paz. Era silêncio de espera. O motorista desceu, abriu a traseira, começou a jogar nossas coisas no chão sem o menor cuidado. "É aqui", disse seco. Desci primeiro, depois ajudei os meninos. Lucas pegou João Pedro no colo. Maria Clara se agarrou na minha saia. "A chave está debaixo do tijolo na varanda", completou o homem, já subindo de volta na caminhonete. "Espera", chamei. "Tem mais alguém por perto? Algum vizinho? Alguma referência?" Ele me olhou como se eu tivesse feito a pergunta mais idiota do mundo. "Não tem ninguém. Só vocês." E foi embora. O barulho do motor foi sumindo aos poucos, engolido pela mata, até que ficamos só nós 4 ali, no meio daquele lugar que parecia ter sido esquecido pelo mundo. Lucas soltou João Pedro no chão e caminhou até a varanda. Achou a chave, abriu a porta, entrou primeiro e eu segui com os meninos. Dentro, o cheiro era de mofo, de tempo parado, de ausência. Havia uma mesa velha no centro da sala, cadeiras com assento de palha furado, um fogão a lenha encardido, um sofá desmontado encostado na parede. As janelas estavam fechadas, a luz entrava em fios finos pelas frestas. Havia teias de aranha em todos os cantos, e o piso de madeira gemia a cada passo. "Mãe!" A voz de Maria Clara tremia. "Eu não gosto daqui. Eu não gostava também." Mas não podia dizer isso. "A gente vai limpar, vai arrumar. Vai ficar bom, você vai ver." Lucas abriu as janelas e a claridade invadiu o espaço. A poeira dançava no ar como cinza de fogueira. João Pedro correu até os fundos, onde havia 2 quartos pequenos. Ouvi ele gritar: "Tem uma cama aqui e um armário." Pelo menos isso. Pelo menos não íamos dormir no chão na primeira noite. Passei o resto da tarde limpando. Varri, tirei teia, lavei o chão com água do poço que ficava no quintal. Lucas foi até o povoado mais próximo, quase 7 quilômetros dali, e conseguiu comprar pão, café e um pouco de arroz e feijão. Maria Clara ajudou a arrumar as trouxas de roupa e João Pedro brincou no quintal feliz por ter espaço, inconsciente do peso que aquele lugar carregava. Quando a noite caiu, foi como se o mundo tivesse sido apagado de uma vez. Não havia luz de poste, não havia luz de vizinho, não havia nada, só escuridão total e o barulho da mata. Grilos, sapos, alguma coisa maior se movendo entre as árvores. Acendi uma lamparina velha que achei no armário, e a luz fraca tremulou nas paredes. Jantamos em silêncio, sentados ao redor da mesa velha. Depois, coloquei os meninos para dormir, todos juntos no quarto maior. Cobri eles, rezei uma oração baixinha e saí. Lucas estava sentado na varanda, olhando para a escuridão. "Mãe, a gente não devia ter vindo", ele disse sem me olhar. "Não tinha outro lugar, meu filho."
Tem algo errado aqui. Eu sabia que tinha. Senti desde que cheguei. Mas não podia admitir. A gente vai ficar bem. Só precisamos de tempo. Ele finalmente me olhou e vi nos olhos dele a mesma desconfiança que eu sentia. Aquele homem, o Zé Antônio. Ele disse para você não mexer em nada, não foi? Eu não respondi. Mãe, ele disse ou não? Disse. Então tem algo enterrado aqui. E não é coisa boa. Senti o frio subir do estômago até a garganta. Lucas, não fala assim e não fala isso na frente dos seus irmãos. Eu só tô falando a verdade. A gente não devia mexer em nada, mãe. Em nada mesmo. Ele levantou e entrou. Eu fiquei sozinha na varanda, ouvindo o vento balançar as folhas e tentando ignorar o fato de que, em algum lugar no meio daquela escuridão, algo estava me observando. Deitei tarde. Fechei a porta, tranquei por dentro e me enfiei debaixo do cobertor fino ao lado dos meus filhos. Mas não consegui dormir. A casa rangia. Os sons lá fora pareciam se aproximar e se afastar. E no fundo da minha mente martelava uma certeza. Eu tinha aceitado ser menos que gente, mas por quanto tempo? E qual era o preço real que eu ia ter que pagar? A primeira semana foi de sobrevivência pura. Acordava antes do sol nascer, acendia o fogo no fogão a lenha, esquentava água para o café e para o banho dos meninos. Lucas saía cedo para capinar o quintal, abrir picada até o poço, tentar recuperar alguma coisa daquele lugar. Maria Clara varria, lavava a roupa na bacia, cuidava do João Pedro. Eu cozinhava, remendava, improvisava. Não tínhamos quase nada, mas ao menos tínhamos teto. E no começo, isso bastava para me convencer de que tinha feito a escolha certa. Mas a terra não deixava eu esquecer. Foi no quarto dia que percebi as marcas. Estava estendendo roupa no varal improvisado que Lucas tinha armado entre duas árvores quando vi. No chão, a uns 20 metros da casa, havia uma área onde o mato crescia diferente. Mais ralo, mais torto, com a cor da grama meio apagada, quase acinzentada. Parecia um retângulo irregular, de uns 2 metros de comprimento. Larguei o lençol molhado na bacia e fui até lá. Agachei, toquei a terra. Era mais fofa, mais solta, diferente do chão duro e compacto ao redor. Alguém tinha cavado ali. E não fazia muito tempo. Senti um aperto no peito. Você não mexe em nada que não seja da casa. Não cava, não procura. A voz de Zé Antônio ecoou na minha cabeça como uma ordem gravada a ferro. Me levantei rápido, limpei as mãos na saia e voltei para a roupa. Mas a imagem daquele retângulo ficou grudada nos meus olhos. Durante o almoço, durante a tarde, durante a hora de colocar os meninos para dormir. Lucas notou que eu estava estranha. Mãe, o que foi? Nada, filho, só cansaço. Ele não acreditou, mas não insistiu. Naquela noite, enquanto todos dormiam, levantei devagar, peguei a lamparina e saí para a varanda. A lua estava cheia, iluminando o quintal com aquela luz fria e branca que deixa tudo parecendo fantasma. Olhei na direção da marca no chão e vi outra. Mais adiante, perto do curral destruído, havia outro retângulo, e outro mais à esquerda, perto da cerca caída. Quanto mais eu olhava, mais eu via. Eram pelo menos 5, talvez 6 áreas, onde o mato crescia torto, onde a terra parecia mexida. Meu estômago revirou. Tem algo enterrado aqui. E não é coisa boa. A voz de Lucas voltou, e dessa vez ela carregava uma verdade que eu não queria encarar. Voltei para dentro, tranquei a porta e rezei. Rezei como não rezava desde o enterro de Edilson. Pedi proteção, pedi clareza, pedi força. E pedi perdão, porque no fundo eu já sabia que não ia conseguir ficar quieta. No dia seguinte um homem apareceu. Era meio da manhã, o sol estava alto e quente quando ouvi o barulho de um motor se aproximando. Larguei a panela que estava lavando e saí para a varanda. Era uma moto velha, dessas de trabalho, coberta de barro. O homem que desceu era magro, de pele queimada, boné desbotado, roupa puída. Ele parou no meio do quintal, desligou o motor,
mas não tirou o capacete. "Bom dia!" gritou, sem sair do lugar. "Bom dia!" respondi, tensa. "A senhora é a Neuza?" "Sou. Vim trazer um recado." Ele enfiou a mão no bolso da calça e tirou um papel dobrado. Caminhou até a varanda e me entregou. Não olhou nos meus olhos, não sorriu, não disse mais nada. Só deu meia volta e foi embora. Fiquei ali parada, o papel na mão, vendo ele sumir pela trilha. Desdobrei o bilhete. A letra era de quem não tinha estudo, mas a mensagem era clara. Não esquece do combinado. Qualquer coisa estranha você avisa. Não fala com ninguém de fora. Não deixa estranho entrar. Tá sendo vigiada. Não tinha assinatura. Não precisava. As mãos tremeram quando joguei o papel no fogo do fogão a lenha e vi ele virar cinza. Tá sendo vigiada. A partir daquele dia, prestei atenção em tudo. Nos barulhos da mata, nos carros que passavam longe na estrada, nas marcas de pneu que apareciam na trilha, e percebi que não estava sozinha. De vez em quando, via movimento entre as árvores. Às vezes era bicho, mas às vezes não era. Uma tarde, Lucas voltou do povoado com o rosto fechado. "Mãe, preciso falar com a senhora." Fomos até os fundos da casa, longe das crianças. "O que foi?" Lá no povoado, na venda, perguntei sobre esse rancho. Sobre o tal do Sebastião Ferreira. Senti o sangue gelar. "Lucas, por que você foi perguntar isso?" "Porque eu precisava saber." "E sabe o que disseram?" "Disseram para eu não falar sobre isso. Disseram que esse lugar é assunto encerrado, que a gente devia cuidar da nossa vida e pronto." "E você insistiu." Ele desviou o olhar culpado. "Insisti. E um velho me chamou no canto, disse que aqui aconteceram coisas ruins, gente que sumiu, gente que foi enterrada sem registro. Ele não quis falar mais que isso, mas disse assim: esse rancho é cemitério, menino, cemitério de quem não podia gritar." Minhas pernas fraquejaram, me apoiei na parede da casa. "Ele falou mais alguma coisa?" "Falou que eu não devia ter vindo, que viúva pobre não herda nada de graça, só herda problema. E que se a gente fosse esperto, saía daqui antes de virar problema também." Respirei fundo, tentando organizar os pensamentos. "A gente não pode sair, Lucas. A gente não tem para onde ir. Então a gente finge que não viu nada, que não sabe de nada." "É exatamente isso que a gente faz." Ele me olhou com uma mistura de frustração e desespero. "Mãe, tem gente enterrada aqui. A gente tá morando em cima de corpo." "Baixa a voz", sibilei olhando para os lados. "Você acha que eu não sei? Você acha que eu não vi? Mas o que você quer que eu faça, Lucas? Que eu vá na polícia? Que eu denuncie? E depois eles matam a gente. Matam você, Maria Clara, João Pedro. É isso que você quer?" Ele ficou em silêncio, a mandíbula tremendo de raiva contida. "Não é justo. Não é. Mas é a realidade." Ele se afastou, chutou uma pedra e sumiu pelo mato. Eu fiquei ali, sozinha, com o peso do mundo nas costas. Naquela noite não consegui jantar. Sentei na varanda enquanto os meninos comiam dentro de casa e olhei para aquelas manchas na terra. Manchas que agora tinham nome, tinham história, tinham dor. Cemitério de quem não podia gritar. Quem eram essas pessoas? Trabalhadores? Testemunhas? Gente que mexeu onde não devia? Gente como eu? Fechei os olhos e tentei não pensar, mas as imagens vinham mesmo assim. Mãos cavando na calada da noite. Corpos sendo arrastados, terra sendo jogada por cima, e depois nada. Silêncio. Esquecimento. Foi então que ouvi um som baixo, abafado, vindo de longe. Parecia choro, ou gemido, ou vento passando por algum buraco na terra. Abri os olhos, alerta. O som continuava. Vinha da direção do paiol velho, aquele coberto de trepadeira lá nos fundos. Me levantei devagar, o coração disparado. A lamparina estava acesa dentro de casa, mas lá fora era só lua e sombra. O som parou. Esperei. Nada. Estava quase voltando para dentro quando ouvi de novo. Dessa vez mais claro. Não era vento, era voz.
uma voz rouca, fraca, quase inaudível, que parecia chamar. Socorro! Meu corpo inteiro congelou. Socorro! Por favor! Não era possível. Não podia ser. Dei um passo em direção ao paiol, depois outro. Meus pés pareciam de chumbo. A voz continuava baixinha, desesperada. Alguém me ajuda. Cheguei perto da construção velha. A porta estava trancada por fora com um cadeado enferrujado, coberto de musgo. As trepadeiras cobriam quase tudo, mas através das frestas entre as tábuas, dava para ver que lá dentro era escuro total. Tem alguém aí? Sussurrei, a voz falhando. Silêncio. Se tem alguém aí, responde. Por favor. Nada. Talvez eu tivesse imaginado. Talvez fosse o vento, ou o bicho, ou a minha cabeça me pregando peça. Estava prestes a voltar quando ouvi uma batida fraca, como se alguém estivesse do outro lado da parede, batendo de leve na madeira. Toque, toque, toque. Meu coração quase parou. Mãe! A voz de Lucas me arrancou do transe. Virei rápido e vi ele parado na varanda, a lamparina na mão. O que a senhora está fazendo aí? Eu ouvi um barulho. Que barulho? Olhei de volta para o paiol. Silêncio absoluto. Deixa. Não foi nada. Voltei para casa. Passei por ele sem dizer mais nada e fui direto para o quarto. Deitei ao lado de Maria Clara e João Pedro, mas não dormi. Fiquei olhando para o teto de madeira, ouvindo a casa ranger, e me perguntando se o que eu tinha ouvido era real ou se eu estava enlouquecendo. Mas no fundo eu sabia que era real. E sabia também que mais cedo ou mais tarde eu ia ter que abrir aquele paiol. Os dias seguintes foram de tensão crescente. Tentei manter a rotina, cuidar dos meninos, fingir que estava tudo bem, mas à noite, quando todos dormiam, eu voltava para a varanda e ficava olhando para os fundos do terreno, esperando ouvir de novo. E ouvi, toda noite, na mesma hora, por volta das 11, o som voltava. Às vezes era choro, às vezes era gemido, às vezes só batida na madeira. Lucas também estava ouvindo. Percebi pelo jeito que ele me olhava, pela forma como evitava falar sobre o assunto. Numa noite, ele se aproximou de mim na varanda. A senhora também está ouvindo, né? Não adiantava mentir. Tô. O que a gente vai fazer? Nada. Mãe, tem alguém lá dentro. Não tem, Lucas. Não pode ter. Aquele paiol está trancado há anos. Então, como explica o barulho? Eu não sabia explicar. Não tinha explicação. E talvez fosse justamente por isso que eu tinha tanto medo. A gente não pode abrir aquilo, Lucas. Você entendeu o que aquele homem escreveu? A gente está sendo vigiada. Se a gente fizer qualquer coisa errada, eles sabem. E se tiver alguém vivo lá dentro? Alguém que precisa de ajuda? Se tiver, já morreu faz tempo, respondi, dura demais, porque eu precisava convencer ele e a mim mesma. Ele me encarou, decepcionado. A senhora não é mais a mesma. Aquilo doeu mais do que qualquer tapa. Eu só estou tentando manter a gente vivo, filho. Vivo ou morto por dentro. Ele entrou e me deixou sozinha. E eu chorei. Chorei de vergonha, de medo, de impotência. Porque ele estava certo. Eu não era mais a mesma, mas eu não sabia se ainda tinha força para voltar a ser. Na manhã seguinte, aconteceu algo que mudou tudo. Acordei cedo como sempre. Saí para buscar água no poço. O dia estava amanhecendo, o céu vermelho, o orvalho brilhando no capim. Quando cheguei perto do poço, parei. Havia pegadas de bota, frescas, levavam do poço até o paiol e voltavam. Alguém tinha estado ali durante a noite. Alguém que não era eu, que não era Lucas, que não era ninguém da minha família. Segui as pegadas com o olhar e vi que o cadeado do paiol estava diferente. Não trancado do mesmo jeito, como se tivesse sido aberto e fechado de novo. Meu sangue congelou. Alguém tinha entrado lá e saído. Voltei correndo para a casa. Acordei Lucas e contei.
Ele pegou um facão velho que tínhamos achado no galpão e disse: "Vou abrir." "Não, mãe, alguém está entrando aqui de noite. A gente precisa saber quem é e o que está acontecendo. E se for armadilha, e se eles quiserem que a gente abra?" Então já era, mãe. Já era de qualquer jeito. Ele estava certo. Não havia mais como fingir que não estava vendo, que não estava ouvindo. Fomos juntos, eu, Lucas e o peso do que ia acontecer. Chegamos no paiol. O cadeado estava lá, velho, enferrujado. Lucas enfiou a ponta do facão e forçou. Com 3 golpes, o metal cedeu e o cadeado se abriu com um estalo seco. Ele olhou para mim. Eu assenti. Ele empurrou a porta. O cheiro que saiu de dentro foi como um soco. Mofo, urina, podridão, desespero. E lá no fundo, encolhida no canto, tremendo, coberta de sujeira e sangue seco, estava uma mulher. Viva. Ela levantou o rosto devagar. E quando a luz da manhã bateu naqueles olhos, eu vi o inferno. Não era olhar de gente viva. Era olhar de quem já tinha morrido por dentro, e o corpo só estava esperando a hora de acompanhar. Os lábios rachados se mexeram, mas não saiu som. Ela tentou levantar, mas as pernas não obedeceram. Desabou de joelhos no chão de terra batida, as mãos esqueléticas se agarrando no nada. Meu Deus! Lucas recuou um passo, a mão na boca. Eu não consegui me mexer. Fiquei ali, travada, olhando para aquela criatura que mais parecia aparição do que pessoa. O cabelo estava embaraçado, cheio de cisco e sangue seco. A roupa, uma camisola rasgada e imunda, pendurada no corpo magro demais. Tinha marcas roxas nos braços, cortes nas pernas, e os pés descalços estavam em carne viva. "Água!" A voz saiu fraca, rouca, quebrando no meio. "Por favor, água!" Lucas reagiu primeiro. Correu até o poço e voltou com a cuia cheia. Eu entrei no paiol devagar, como se estivesse entrando num túmulo aberto. O cheiro era insuportável. Havia um balde no canto, transbordando de dejetos. Um cobertor velho largado no chão, correntes presas na parede, mas soltas agora, como se alguém tivesse tirado recentemente. Me ajoelhei na frente dela, peguei a cuia das mãos trêmulas de Lucas e levei até a boca dela. Ela bebeu desesperada, engasgando, tossindo, derramando água pelo queixo. Quando terminou, começou a chorar. Um choro sem som, só lágrimas descendo, abrindo rastros limpos na sujeira do rosto. Quem é você?" Perguntei baixinho, tentando não assustá-la. Ela me olhou com aqueles olhos fundos, cheios de terror, e demorou para responder. Quando falou, a voz era tão fraca que tive que me aproximar mais. "Raimunda. Meu nome é Raimunda. Raimunda, o que aconteceu com você? Quem te trancou aqui?" Ela balançou a cabeça, os olhos se enchendo de pânico. Não posso falar. Ele disse que, se eu falar... Quem disse? Quem foi?" Ela começou a tremer violentamente, os braços se enroscando no próprio corpo, como se tentasse se proteger de algo invisível. "Ele volta. Ele sempre volta. Ele disse que se eu gritar, se eu tentar fugir, ele mata todo mundo. Mata minha filha, minha filha." Meu coração apertou. Ela tinha filha. "Onde está sua filha agora?" Não sei. Ele levou ela. Disse que se eu for boa, se eu obedecer, ela fica viva. Mas se eu errar... Ela não conseguiu terminar. Desabou chorando, o corpo inteiro sacudindo. Lucas estava pálido, encostado na parede do paiol, o facão ainda na mão. "Mãe, a gente precisa tirar ela daqui. Agora!" Ele estava certo, mas minha cabeça estava girando. Se tirássemos ela, se ajudássemos, eles iam saber, e se eles soubessem... "Não é você que vai pagar. São seus filhos. Lucas, não é tão simples." "Como assim não é simples? A mulher está presa aqui, torturada. A gente não pode deixar ela assim." "E o que você acha que vai acontecer se a gente denunciar? Você acha que a polícia vai vir? Que vai investigar?"
Esse lugar pertence a gente poderosa, Lucas. Gente que tem polícia no bolso, que tem juiz no bolso, que faz o que quer. Se a gente mexer nisso, a gente morre. Todos nós. Então a gente deixa ela aqui? É isso? Eu não sei. Gritei sem querer e Raimunda se encolheu ainda mais, cobrindo a cabeça com os braços. Respirei fundo, tentando me acalmar. Me desculpa, sussurrei para ela. Não vou te machucar. Você está segura agora. Mas era mentira. Ela não estava segura. Nenhum de nós estava. A gente leva ela para dentro, decidi. Dá comida, limpa ela, cuida dos ferimentos. E depois a gente pensa. Lucas me olhou como se eu tivesse enlouquecido, mas obedeceu. Juntos, levantamos Raimunda. Ela mal conseguia ficar em pé, os joelhos dobrando a cada passo. Apoiamos ela, cada um de um lado, e fomos devagar até a casa. Maria Clara estava na varanda, segurando João Pedro pela mão. Quando viram a gente chegando com aquela mulher destruída, os dois congelaram. Mãe, quem é ela? Maria Clara perguntou, a voz tremendo. É alguém que precisa de ajuda. Entra para dentro, prepara água quente, pega toalha, sabonete. Vai. Maria Clara obedeceu, puxando João Pedro, que não tirava os olhos de Raimunda. Levamos ela até o quarto que eu dividia com as crianças, deitamos ela na cama. Ela estava tremendo tanto que os dentes batiam. Cobri ela com um cobertor, mesmo o dia estando quente. Lucas, fica de olho na estrada. Se aparecer alguém, você avisa na hora. Ele saiu e eu fiquei ali, olhando para aquela mulher destroçada, tentando entender o tamanho da encrenca em que eu tinha me metido. Maria Clara trouxe a bacia com água quente. Molhei um pano e comecei a limpar o rosto de Raimunda, devagar, com cuidado. A cada passada do pano, mais sujeira saía, mais machucado aparecia. Tinha um corte fundo na sobrancelha, o lábio partido, hematomas no pescoço que pareciam marcas de mãos. Alguém tinha espancado ela. Repetidamente. Há quanto tempo você está aqui? Perguntei baixinho. Ela demorou para responder, os olhos fixos no teto. Não sei. Perdi a conta dos dias. Talvez 3 meses. Ou mais. 3 meses. 3 meses presa naquele paiol imundo, sozinha, sem ninguém saber, sem ninguém procurar. E sua filha? Quantos anos ela tem? 8. A voz dela quebrou. Ela tem 8 anos. Chama Jéssica. Cabelo preto, olho castanho, tem uma pinta no rosto, tem uma pinta pequenininha. Ela começou a chorar de novo e eu segurei a mão dela. A gente vai achar ela, eu prometo, mas nem eu acreditava no que estava dizendo. Dei comida para ela, um prato de arroz com feijão e um pedaço de frango que eu tinha feito para o almoço. Ela comeu devagar, como se tivesse esquecido como se fazia. Depois, ajudei ela a tomar banho numa bacia, trocando a água 3 vezes até sair limpa. Vesti ela com uma roupa minha, arrumei o cabelo como dava. Quando terminei, ela parecia um pouco mais humana, mas o olhar continuava morto. Você precisa me contar tudo, falei, sentando na beirada da cama. Quem te trouxe aqui? Por quê? O que eles querem? Ela fechou os olhos, as lágrimas escorrendo de novo. Eu morava em Pedra Alta, do outro lado do rio. Trabalhava na roça, criava minha filha sozinha. O pai dela foi embora quando ela nasceu. A gente era pobre, mas era feliz. Até que eu vi. Viu o quê? Os caminhões? Ela abriu os olhos e me encarou, o pavor estampado. Eles passavam de madrugada, sempre na lua nova, sempre escondido, caminhão coberto com lona. Eu achava estranho, mas não falava nada. Não era problema meu. Até a noite que eu vi eles descarregando. Descarregando o quê? Sacos grandes, pesados, e tinha sangue. Eu vi o sangue pingando. Eles jogavam tudo numa vala, ali perto do rio, e cobriam com terra. Eu estava voltando da casa da minha comadre, peguei o atalho pelo mato e vi tudo. Meu estômago revirou. E eles te viram? Não naquela noite, mas eu fiz a burrice de comentar. Comentei com a vizinha.
e a vizinha deve ter comentado com alguém, porque 3 dias depois eles apareceram na minha casa, de madrugada. Quebraram a porta, me arrastaram para fora. Jéssica estava dormindo, ela acordou gritando e eles pegaram ela também. Ela respirou fundo, tentando controlar o choro. Trouxeram a gente para cá, me trancaram no paiol, levaram minha filha para outro lugar. Disseram que se eu ficasse quieta, se eu não fizesse barulho, se eu obedecesse, ela ficava viva. Mas se eu tentasse fugir, se eu gritasse, eles matavam ela na minha frente. E quem são eles? Não sei os nomes todos, mas o chefe é o Zé Antônio. O mundo parou. Zé Antônio. O homem que me deu essa casa, o homem que me disse para não mexer em nada, para não perguntar nada. O homem que me ameaçou com meus filhos. Ele vinha aqui, no paiol? Vinha. Não sempre, mas vinha. Trazia comida, às vezes água. Me batia quando eu chorava. Dizia que eu era burra, que devia ter ficado calada, que agora eu ia pagar, e que quando ele cansasse de mim, ia jogar meu corpo no mesmo lugar que jogou os outros. Senti a bile subir na garganta. Outros? Ela sentiu o olhar perdido. Tem muitos corpos enterrados aqui. Muitos. Gente que viu, gente que falou, gente que atrapalhava os negócios deles. Eles trazem para cá, matam, enterram, ninguém procura, ninguém acha. É como se nunca tivessem existido. Levantei as pernas bambas e fui até a janela. Olhei para o quintal, para aquelas manchas na terra. E agora eu sabia. Sabia o que estava ali embaixo. Sabia quem estava ali embaixo. E sabia que eu e meus filhos estávamos morando em cima de um cemitério clandestino. Por que ele te deixou viva? Perguntei ainda de costas. Porque ele gosta de ver a gente sofrer. Disse que ia me manter viva até eu implorar para morrer. E depois ia usar minha filha do mesmo jeito. Virei, encarei ela. Você sabe onde ela está? Não, mas ele falou uma vez, falou que tinha uma casa grande longe daqui, que lá ele guarda outras crianças. Minhas pernas quase falharam. Outras crianças? Para vender, para usar, eu não sei direito. Ele não explicou. Só disse que minha filha era bonita, que valia dinheiro, que eu devia agradecer por ele não ter matado ela. Senti uma onda de nojo, de raiva, de desespero tão forte que precisei me segurar na parede para não cair. Lucas entrou correndo. Mãe, tem carro vindo! O coração disparou. Tem certeza? Tenho! Ouvi o motor! Tá vindo pela trilha! Olhei para Raimunda. Ela estava em pânico, tentando levantar da cama. Ele voltou para mim. Ele vai me matar. Vai matar vocês! Fica quieta, ordenei, segurando ela pelos ombros. Fica aqui, não faz barulho. Lucas, esconde ela embaixo da cama, cobre com cobertor. Rápido! Ele obedeceu. Raimunda se enfiou embaixo, se encolheu, e Lucas jogou o cobertor por cima, disfarçando. Maria Clara, pega João Pedro e vai para o quarto de vocês. Tranca a porta. Não sai, não importa o que aconteça. Ela estava assustada, mas obedeceu. Eu saí para a varanda, o coração batendo tão forte que doía. O som do motor foi ficando mais alto, mais próximo, até que a caminhonete apareceu. Era a Hilux branca. Zé Antônio desceu devagar, os óculos escuros no rosto, as botas brilhando, o sorriso frio. Ele olhou para a casa, para mim, para o quintal. Bom dia, Neuza. Bom dia. Respondi, tentando manter a voz firme. Vim ver como vocês estão se ajeitando. Tá tudo bem por aqui? Tá. Ele caminhou até a varanda, subiu os degraus, parou perto demais de mim. Senti o cheiro de cigarro, de perfume caro, de perigo. Tem certeza? Porque esses dias, alguns dos meus homens falaram que estavam ouvindo barulho por aqui. Barulho estranho, vindo do paiol. Minha garganta secou. Deve ser bicho. Ou vento. Esse lugar é cheio de barulho. Ele tirou os óculos devagar, dobrou, guardou no bolso. Os olhos dele eram frios, calculistas,
de quem já tinha feito coisas que eu nem conseguia imaginar. É mesmo? Então você não se importa se eu der uma olhadinha lá, né? O mundo parou de girar. Porque veja bem, Neuza, eu confio na senhora. Eu sei que a senhora é uma mulher inteligente, uma mulher que entende como as coisas funcionam. Mas confiança é igual cerca, precisa ser verificada de vez em quando. Ele começou a caminhar em direção ao paiol, e eu tive 3 segundos para decidir o que fazer. 3 segundos para escolher entre continuar viva de joelhos ou morrer de pé. Espera. Ele parou, virou devagar. Espera o quê? Respirei fundo e dei o passo que não tinha volta. Eu encontrei ela. O sorriso dele sumiu. Encontrou quem? A mulher. Raimunda. Ela estava no paiol. Eu tirei ela de lá. Ela está dentro da minha casa. O silêncio que se seguiu foi o silêncio de antes da tempestade. Zé Antônio deu um passo na minha direção e eu vi a morte nos olhos dele. A senhora fez o quê? O ar ficou pesado, como se o próprio mundo tivesse parado de respirar. Zé Antônio estava parado no meio do quintal, a mandíbula travada, os punhos fechados. Não gritou. Não precisava. O silêncio dele era mais aterrorizante que qualquer berro. Entra na casa, disse ele, a voz baixa, perigosa. Agora. Não era pedido. Meus pés se moveram sozinhos. Ele veio atrás, as botas pesadas batendo na madeira da varanda. Entramos. A sala estava quieta demais. Até os grilos lá fora tinham calado. Cadê ela? Apontei para o quarto. Ele caminhou até lá, empurrou a porta com força. Raimunda estava sentada na cama agora, o cobertor puxado até o peito, tremendo. Quando viu Zé Antônio, o rosto dela se desfez. Foi como ver uma criança vendo o próprio pesadelo ganhar forma. Não, não, por favor. Ela começou a implorar, a voz sumindo, as mãos levantadas como se pudessem protegê-la. Zé Antônio ficou parado na porta por um tempo que pareceu eterno. Depois virou para mim. Sai. Não. A palavra saiu da minha boca antes que eu pudesse pensar. Ele virou devagar, como se não tivesse certeza do que tinha ouvido. O que você disse? Eu disse não. Você não vai encostar nela. Ele deu um passo na minha direção, os olhos faiscando. Você acha que pode me dizer o que eu posso ou não posso fazer, Neuza? Você acha que tem algum poder aqui? Eu não tenho poder nenhum, mas eu tenho escolha. Escolha? Ele riu, mas foi um riso gelado, sem humor. Que escolha? Você está morando na minha propriedade, comendo da minha comida, respirando porque eu deixo. Você não tem escolha. Nunca teve. Então me mata. Mata ela. Mata meus filhos. Faz o que você sempre fez. Mas antes você vai ter que me ouvir. Ele cruzou os braços, inclinando a cabeça, como quem avalia um bicho antes de abatê-lo. Tá bom. Eu tô ouvindo. Respirei fundo. Sabia que cada palavra que eu dissesse agora podia ser a última. Você me trouxe para cá porque precisava de alguém morando nesse rancho, alguém que não fizesse pergunta, que não mexesse em nada, que servisse de fachada, alguém invisível. E você escolheu eu porque eu sou viúva, pobre, sozinha, porque você acha que gente como eu não tem valor, não tem voz. A gente só obedece. Ele não respondeu, mas também não me interrompeu. E você estava certo. Eu obedeci. Aceitei tudo. Calei a boca, abaixei a cabeça, fiquei no meu canto, porque eu tinha medo. Medo de você, medo do que você podia fazer com meus filhos. Mas sabe o que eu descobri nesses dias aqui? O quê? Que você também tem medo. O maxilar dele se contraiu. Cuidado com o que você fala, Neuza. Você tem medo. Medo de que alguém descubra o que está enterrado aqui. Medo de que alguém fale demais, que alguém ligue os pontos. Por isso você mata, por isso você esconde, por isso você precisa de gente calada. Porque se a verdade sair, você cai. E cai feio. E você acha que vai ser você a derrubar? Você? Ele avançou, parou a centímetros do meu rosto. Você não é ninguém, Neuza. Você é pó. E se eu quiser,
Eu te apago agora. Aqui mesmo, e ninguém vai nem sentir falta. Vai sim. A voz veio de trás dele. Era Lucas. Estava parado na porta, o facão na mão, o rosto sério, a postura firme. Ao lado dele, Maria Clara segurava uma faca de cozinha. E atrás dos dois, João Pedro, com apenas 7 anos, segurava um pedaço de pau. Meus filhos. Meus 3 filhos, prontos para morrer comigo. Zé Antônio olhou para eles, depois para mim. E pela primeira vez, vi algo diferente no olhar dele. Não era medo. Era cálculo. Vocês estão mesmo dispostos a morrer por ela? Perguntou, apontando para Raimunda. A gente está disposto a morrer de pé, Lucas respondeu, a voz firme. Não de joelhos. Silêncio. Zé Antônio respirou fundo, passou a mão pelo rosto e quando olhou para mim de novo, o sorriso tinha voltado. Mas era um sorriso diferente. Calculado, perigoso. Vocês são corajosos, burros, mas corajosos. Ele deu um passo para trás, as mãos no bolso. Tá bom, vocês venceram. Podem ficar com ela. Não acreditei. Como assim? Eu disse. Podem ficar. Cuidam dela, escondem ela, fazem o que quiserem. Mas tem uma condição, sempre tinha uma condição. Qual? Vocês nunca saem daqui. Nenhum de vocês. Não vão na cidade, não falam com ninguém, não recebem visita. Ficam aqui, nesse rancho, quietos, escondidos. Se alguém vier perguntar, vocês não sabem de nada. Se a polícia aparecer, o que eu duvido, vocês não viram nada. Ela apontou para Raimunda. Nunca existiu. A filha dela nunca existiu. Entenderam? E se a gente não aceitar? Perguntei. Aí eu resolvo o problema do jeito mais simples. 4 covas, 5 com ela, e amanhã de manhã esse rancho tá vazio de novo. Lucas deu um passo à frente. A gente aceita. Lucas, a gente aceita, mãe. Ele me olhou e nos olhos dele vi a mesma determinação que eu via no pai. A gente já decidiu. A gente não vai entregar ela. Maria Clara assentiu. João Pedro também, mesmo sem entender direito o que estava acontecendo. Olhei para Zé Antônio. Tá bom, a gente fica. Ele assentiu, satisfeito. Ótimo, mas lembra, uma palavra errada, um movimento errado, e vocês somem, todos. Ele virou para sair, mas parou na porta. Ah, e Neuza, obrigado por facilitar as coisas. Agora eu não preciso mais vir aqui toda hora verificar. Vocês mesmos se trancaram. E saiu. O barulho do motor da caminhonete foi sumindo, e quando o silêncio voltou, minhas pernas cederam. Desabei no chão, as mãos tremendo, o corpo inteiro sacudindo. Lucas se ajoelhou ao meu lado, me abraçou. A senhora foi muito corajosa, mãe. Não me senti corajosa. Me senti como uma condenada que tinha acabado de escolher a própria execução, mas escolhi de pé, e talvez isso fosse o suficiente. Os dias que se seguiram foram estranhos. Parecia que estávamos morando dentro de uma redoma de vidro, separados do mundo. Não saíamos, não recebíamos ninguém. Vivíamos das galinhas que Lucas conseguiu comprar antes de tudo isso acontecer, da horta que começamos a plantar, da água do poço. Raimunda foi se recuperando aos poucos. Comia melhor, dormia mais, as feridas no corpo foram sarando, mas as feridas da alma, essas continuavam abertas. Ela acordava de madrugada, gritando, chamando pela filha. Passava horas olhando para o nada, chorando em silêncio. Uma noite, sentei ao lado dela na varanda. Você ainda acredita que sua filha está viva? Perguntei baixinho. Ela demorou para responder. Eu preciso acreditar, porque se ela morreu, se ele fez aquilo com ela, então eu vivi tudo isso à toa. Sofri à toa. E eu não aguento pensar nisso. Você falou de uma casa onde ele guarda crianças. Você lembra de alguma coisa que possa ajudar a achar? Ela fechou os olhos, tentando puxar pela memória. Ele mencionou uma vez uma fazenda. Disse que ficava perto de um rio, que tinha uma ponte velha, que ninguém ia lá porque era longe demais.
e que lá dentro, no porão, tinha elas. Quantas? Não sei, ele não disse, mas pelo jeito que falava, não era só minha filha. Um calafrio subiu pela minha espinha. E você acha que a Jéssica ainda está lá? Eu não sei. Eu não sei de nada. Mas eu preciso tentar. Eu preciso. Ela me encarou e vi naquele olhar algo que eu reconheci. Desespero de mãe. O mesmo desespero que eu sentiria se fosse Maria Clara ou João Pedro. Eu vou com você, disse, antes de pensar. O quê? Se você for procurar sua filha, eu vou com você. A gente vai junto. Neuza, você não pode. Você tem seus filhos. Se você sair daqui, se ele descobrir, ele já sabe que a gente sabe. Já sabe que a gente não é mais confiável. A gente já está morto, Raimunda. A única diferença é que ainda estamos respirando. Mas respirar não é viver. E eu não quero que meus filhos cresçam achando que a gente aceita a injustiça, que a gente vira as costas para quem está sofrendo. Se tem uma criança lá, se tem mais gente sendo torturada, a gente precisa fazer alguma coisa. Mesmo que isso custe sua vida, mesmo que custe. Ela segurou minha mão, apertou forte. Você é louca. Eu sei. Passamos os dias seguintes planejando. Lucas ia com a gente. Maria Clara e João Pedro ficariam escondidos no paiol. Ironia das ironias. Com comida, água e ordens estritas de não sair, não fazer barulho, não abrir a porta para ninguém. Descobrimos, através de um mapa velho que achei numa gaveta, que havia 3 fazendas abandonadas num raio de 50 quilômetros, todas perto de rios, todas com pontes velhas. Teríamos que ir em todas até achar a certa. Na noite antes de sairmos, rezei. Rezei como nunca tinha rezado na vida. Pedi proteção, pedi força, pedi perdão pelos erros que eu ia cometer e pedi que, se eu morresse, Deus cuidasse dos meus filhos. Maria Clara me abraçou chorando. Eu não quero que a senhora vá, mãe. Eu sei, minha filha, mas tem coisa que a gente não escolhe, a gente só faz. E se a senhora não voltar? Eu volto, eu prometo. Não sabia se era verdade, mas precisava dizer. Lucas estava sério, preparado, o facão na cintura, uma mochila nas costas com água e comida. Raimunda estava magra ainda, fraca, mas os olhos tinham uma determinação que eu não tinha visto antes. Saímos de madrugada, antes do sol nascer. A trilha estava escura, fechada, cheia de sons de bicho. Caminhamos em silêncio, cada um mergulhado nos próprios pensamentos, nos próprios medos. Levamos 4 horas para chegar na primeira fazenda. Era um lugar caído, destruído, tomado pelo mato. Procuramos, entramos em cada cômodo, em cada galpão. Nada, nenhum sinal de vida, nenhum sinal de criança. A segunda fazenda era ainda mais longe. O sol já estava alto quando chegamos. O lugar era maior, mais preservado, mas também vazio. Tinha sinais de que alguém tinha estado lá recentemente. Bitucas de cigarro, latas de cerveja, mas nenhuma criança. Estávamos cansados, com sede, desanimados, mas Raimunda não desistiu. Tem mais uma, ela disse olhando o mapa. Tem mais uma fazenda. Era a mais distante. Íamos ter que atravessar o rio, subir um morro, caminhar mais 3 horas. E já estava começando a escurecer. A gente pode ir amanhã, sugeri. Não, a gente vai agora. Algo na voz dela me fez obedecer. Seguimos. Atravessamos o rio numa ponte de madeira podre que balançava a cada passo. Subimos o morro, os pés sangrando, o corpo doendo, e quando finalmente chegamos, o sol estava se pondo, tingindo o céu de vermelho sangue. A fazenda estava lá, escondida entre as árvores, grande, silenciosa, e com luz acesa em uma das janelas. Alguém estava lá dentro. Raimunda se virou para mim, os olhos brilhando. É aqui, eu sei que é aqui. E antes que eu pudesse segurá-la, ela correu. Raimunda, espera! Mas ela não esperou.
correu em direção à casa como se toda a dor, todo o sofrimento daqueles meses tivessem se transformado em pura determinação. Lucas largou a mochila e foi atrás dela. Eu segui, o coração batendo tão forte que parecia que ia arrebentar as costelas. A casa era grande, de alvenaria, com 2 andares. As janelas do térreo tinham grades. A pintura estava descascada, mas a estrutura era sólida. Havia uma caminhonete velha estacionada na lateral. Não era a Hilux, diz Antônio, mas uma picape surrada, coberta de barro. Raimunda parou na frente da porta, ofegante, as mãos trêmulas. Lucas chegou ao lado dela, segurou o braço. Calma, a gente precisa pensar antes de entrar. Minha filha está aí dentro. Ela sibilou, os olhos fixos na porta. Eu sinto, eu sei que ela está aí. Eu me aproximei, coloquei a mão no ombro dela. Se ela tiver, a gente vai tirar ela de lá, mas tem que ser com cuidado. Se tem alguém vigiando, se tem arma... Eu não ligo para nada. Só quero minha filha de volta. Ela empurrou a porta. Não estava trancada. A porta abriu com um rangido longo, grave, como um gemido de aviso. Entramos. O cheiro que tomou conta do ambiente foi sufocante. Não era só mofo, era urina, fezes, suor, medo. Era o cheiro de sofrimento humano concentrado num espaço fechado por tempo demais. A sala estava vazia. Móveis velhos, uma mesa quebrada, cadeiras caídas, mas havia marcas no chão, arrastadas como se algo pesado tivesse sido movido recentemente. E pegadas, muitas pegadas, de adultos e de crianças. Olha! Lucas apontou para uma porta ao fundo, meio escondida atrás de um armário deslocado. Nos aproximamos. A porta tinha um ferrolho por fora, mas estava aberto. Lucas puxou devagar e uma escada de madeira se revelou, descendo para a escuridão total. O cheiro vinha de lá. E junto com o cheiro, um som baixo, contínuo, que demorei para identificar. Era choro. Choro de criança. Raimunda quase desabou. Segurei ela antes que gritasse. Jéssica, ela sussurrou, a voz partida. Minha menina. Lucas pegou uma lanterna velha que havia numa prateleira, testou. Funcionava. A luz fraca iluminou os primeiros degraus da escada. Eu vou na frente, ele disse. Não, a gente vai junto. Descemos devagar, cada degrau rangendo como se fosse denunciar nossa presença. A escada era íngreme, estreita e parecia não ter fim. A luz da lanterna dançava nas paredes de terra batida, revelando raízes, umidade, teias de aranha grossas como cordas. Quando chegamos ao fundo, a lanterna iluminou o horror. Era um porão grande, dividido em celas improvisadas com grades enferrujadas. E dentro das celas, amontoadas como animais, estavam crianças. 7 crianças, todas meninas, idades entre 6 e 12 anos. Magras, sujas, vestindo roupas rasgadas. Algumas estavam deitadas, apáticas, olhando para o nada. Outras estavam encolhidas no canto, tremendo. Uma delas estava de pé, segurando as grades, os olhos arregalados quando a luz bateu nela. Quem são vocês? Ela perguntou, a voz rouca, desconfiada. Raimunda avançou, a lanterna tremendo na mão de Lucas enquanto iluminava cada rosto, cada criança, procurando. E então ela viu. No fundo da última cela, encolhida num cobertor imundo, estava uma menina de cabelo preto, olhos castanhos, com uma pinta pequena no rosto. Jéssica. O nome saiu como reza, como súplica, como grito abafado. A menina levantou o rosto devagar. Demorou para reconhecer. Os olhos estavam fundos, sem vida, como se tivesse esquecido o que era ter esperança. Mas quando viu Raimunda, algo aconteceu. A expressão mudou. Os olhos se encheram de lágrimas. E ela começou a gritar. Mãe! Mãe! Raimunda correu até a grade, enfiou os braços pelas barras, tentando alcançar a filha. Jéssica se arrastou, conseguiu tocar a mão da mãe, e as duas choraram juntas, agarradas através do metal, como se pudessem se fundir de volta numa pessoa só. Eu tô aqui, minha filha, eu tô aqui.
A mamãe veio te buscar. Eu nunca ia te deixar, nunca. Lucas já estava tentando abrir a cela. O cadeado era velho, enferrujado, mas resistente. Ele puxou, forçou, bateu com uma pedra. Nada. Mãe, preciso de algo mais forte. Olhei ao redor. Havia ferramentas velhas num canto, uma picareta, uma alavanca. Peguei a alavanca. Passei para Lucas. Ele enfiou na trava do cadeado e forçou com tudo. O metal gemeu, resistiu, mas finalmente cedeu com um estalo seco. A porta se abriu. Jéssica saiu cambaleando, caiu nos braços da mãe e as duas desabaram no chão, abraçadas, chorando, tremendo. Eu olhei para as outras crianças. Todas me olhavam agora com uma mistura de medo e esperança. A gente vai tirar vocês daqui, falei tentando manter a voz firme. Todas vocês, mas preciso que fiquem calmas, que não façam barulho, entenderam? Algumas acenaram, outras continuaram apáticas, como se não acreditassem mais em salvação. Lucas começou a forçar os outros cadeados. Eu ajudei. Um por um foram abrindo. As meninas saíam devagar, desconfiadas, como animais que tinham sido machucados tantas vezes que já não sabiam diferenciar ajuda de armadilha. Estava abrindo a última cela quando ouvi passos, vindo de cima, pesados, de bota, e uma voz. Quem deixou a porta aberta? Meu sangue congelou. Apaga a lanterna. Sussurrei para Lucas. Ele apagou. A escuridão nos engoliu. As crianças ficaram em silêncio absoluto, treinadas pelo medo. Raimunda puxou Jéssica para perto, cobriu a boca da menina com a mão. Os passos se aproximaram. A luz de uma lanterna forte desceu pela escada, cortando a escuridão como lâmina. E então ele apareceu. Não era Zé Antônio. Era um homem mais novo, forte, de barba por fazer, camisa regata, tatuagens nos braços. Carregava uma espingarda. Quando a luz dele varreu o porão e iluminou as celas abertas, as crianças soltas, ele congelou por um segundo. Só um segundo. Mas foi o suficiente. Lucas se jogou em cima dele. O impacto foi violento. Os dois rolaram no chão, a espingarda disparou para o alto, o barulho ensurdecedor ricochetou nas paredes de terra. As crianças gritaram. Eu gritei. Raimunda cobriu a filha com o corpo. Lucas e o homem lutavam no chão, socando, agarrando, tentando pegar a arma. O homem era maior, mais forte, mais treinado. Lucas era só um menino de 16 anos. Ele não ia aguentar. Peguei a picareta. Não pensei. Não tive tempo de pensar. Avancei e acertei as costas do homem com tudo que tinha. Ele gritou, arqueou o corpo e Lucas conseguiu empurrar ele para longe. O homem caiu de lado, a mão indo para as costas, o rosto contorcido de dor e raiva. Sua vadia! Ele rosnou, tentando levantar. Lucas pegou a espingarda do chão antes dele. Apontou. Não se mexe. O homem riu. Mesmo ferido, mesmo desarmado, ele riu. Vocês não têm ideia do que acabaram de fazer. Não têm ideia de quem vocês acabaram de contrariar. Cala a boca. Lucas manteve a arma firme, mas eu via que as mãos dele tremiam. O Zé Antônio vai matar vocês, vai matar essas crianças, vai matar todo mundo que vocês amam. E sabe por quê? Porque ele pode. Porque ninguém toca no que é dele. Essas crianças não são dele, falei, a voz saindo mais firme do que eu me sentia. Nunca foram e nunca mais vão ser. Vocês são só mais 3 covas esperando para serem cavadas. Talvez, mas pelo menos a gente morre sabendo que fizemos o certo. Amarramos ele com corda que achamos no canto do porão. Amordaçamos, deixamos ele lá, no chão, gemendo de dor. Lucas, pega as crianças. A gente precisa sair agora. Subimos todos. As 7 meninas, Jéssica agarrada em Raimunda, Lucas na frente com a espingarda, eu fechando a retaguarda com a picareta ainda na mão. Quando saímos da casa, a noite já tinha caído completamente. Não havia lua, só escuridão e estrelas. Para onde a gente vai? Lucas perguntou. Eu não sabia. Não tínhamos plano, não tínhamos destino.
Só tínhamos 7 crianças traumatizadas, uma mãe reencontrando a filha e a certeza de que estávamos sendo caçados. Tem uma cidade do outro lado do rio, Raimunda disse, a voz trêmula, mas determinada. Cidade maior, tem delegacia, tem gente que pode ajudar. E tem quantos quilômetros até lá? Uns 15, talvez 20. 20 quilômetros, com crianças exaustas. De noite, sendo perseguidos, mas não havia escolha. Então vamos, agora. Começamos a caminhar. As crianças iam devagar, tropeçando, se apoiando umas nas outras. Algumas choravam baixinho, outras iam em silêncio como fantasmas. Estávamos a meio caminho quando ouvimos motores, vários, vindo atrás de nós, e latidos, cachorros. Eles estão vindo. Lucas olhou para trás. Viu os faróis cortando a escuridão entre as árvores. Correm! Gritei. Mas as crianças não conseguiam. Estavam fracas demais, cansadas demais. Os faróis se aproximavam. Os latidos ficavam mais altos. E eu sabia, com uma certeza que doía, que não íamos conseguir. Foi quando ouvi o som. Um som diferente, vindo da frente. Sirene. Sirene de viatura. Então, as luzes azuis e vermelhas apareceram, cortando a estrada à nossa frente. 2 viaturas. 4 policiais descendo, armas em punho. Não se mexam! Mãos na cabeça! Obedecemos. Lucas largou a espingarda no chão devagar. Por favor! Gritei, a voz falhando. Por favor, a gente precisa de ajuda. Essas crianças foram sequestradas. Tem homens vindo atrás de nós. Por favor. Um dos policiais se aproximou, a lanterna iluminando nossos rostos. Ele viu as crianças, viu o estado delas. Viu o desespero em nossos olhos, e alguma coisa no olhar dele mudou. Quantos homens? Não sei. Vários. Armados. Com cachorros. Ele pegou o rádio. Central, código 1078. Suspeita de tráfico de menores, solicitando reforço imediato na estrada do Matadouro, quilômetro 18. Repito, reforço imediato. Os outros policiais cercaram as crianças, deram água, cobertores que tinham nas viaturas. Uma das meninas desabou, desmaiada. Pegaram ela no colo, colocaram no banco de trás. Os faróis atrás de nós pararam. Os motores desligaram. Ouvimos gritos, ordens e depois... silêncio. Eles tinham recuado. O policial voltou para mim. Quem são vocês? Meu nome é Neuza. Essa é Raimunda e seu filho Lucas. Essas crianças foram mantidas presas numa fazenda daqui. A gente tirou elas de lá. E quem mantinha elas lá? Respirei fundo. Um homem chamado Zé Antônio. E outros. Eles têm um rancho onde enterram corpo, onde torturam gente, onde escondem criança para vender. O policial me encarou por um tempo longo. Depois pegou o rádio de novo. Central, precisamos de equipe de investigação, perícia, vara da infância. Isso aqui é grande. Olhei para a Raimunda. Ela estava de joelhos no chão, abraçada com Jéssica, chorando. Mas dessa vez não era choro de desespero, era choro de alívio, de liberdade, de justiça começando a ser feita. Lucas veio até mim, me abraçou. A gente conseguiu, mãe. Abracei meu filho, enterrei o rosto no ombro dele e finalmente deixei as lágrimas caírem. A gente conseguiu, mas no fundo eu sabia que isso estava longe de acabar. Levaram a gente para a delegacia da cidade grande. Não era como a delegaciazinha de São João da Grota, com 2 salas e um ventilador quebrado. Era um prédio de 2 andares, com ar-condicionado, computadores, gente andando de um lado para o outro com pastas debaixo do braço. Separaram a gente. Colocaram as crianças numa sala com assistentes sociais, médicos, psicólogos. Raimunda não quis soltar Jéssica e, depois de muita insistência, deixaram as 2 ficarem juntas. Lucas foi para uma sala, eu para outra. O delegado que me entrevistou era um homem de meia idade, cabelo grisalho, olheiras profundas, aliança no dedo. Ele colocou um gravador na mesa entre nós. Dona Neuza, meu nome é delegado Maurício Silva. A senhora vai me contar tudo desde o começo.
cada detalhe. Não omita nada. Isso aqui pode ser a diferença entre prender gente importante ou deixar eles soltos. A senhora entende? Entendo. E contei. Contei sobre a morte de Edilson, sobre ser despejada, sobre o encontro com Zé Antônio, sobre as condições que ele impôs. Contei sobre o rancho, sobre as marcas na terra, sobre encontrar Raimunda no paiol. Contei sobre as ameaças, sobre o medo, sobre a escolha que tive que fazer. Ele anotava tudo, parava o gravador de vez em quando para fazer perguntas, para esclarecer datas, nomes, lugares. Quando terminei, já era madrugada. A senhora foi muito corajosa, ele disse desligando o gravador. Mas também foi muito imprudente. Pessoas como Zé Antônio não jogam sozinhas. Elas têm conexões, políticos, empresários, às vezes até gente dentro da própria polícia. Senti um frio na espinha. O senhor está dizendo que ele pode não ser preso? Eu estou dizendo que vai ser difícil, mas não impossível. Com o depoimento da senhora, das crianças, da Raimunda e com as evidências que vamos coletar no rancho e na fazenda, a gente monta um caso. Só que precisa de tempo e de proteção. Proteção. A senhora e sua família vão precisar entrar num programa de proteção à testemunha. Vão ter que mudar de identidade, sair do estado, recomeçar do zero em outro lugar. É a única forma de garantir que vocês fiquem vivos até o julgamento. O chão sumiu debaixo dos meus pés de novo. Mudar de identidade, deixar tudo para trás. Meus filhos perderem os nomes, a história, tudo. E se a gente não aceitar? Ele me olhou com uma mistura de pena e realismo. Então vocês viram alvos. E Zé Antônio é bom em fazer alvos sumirem. Dormi naquela noite, numa cama emprestada na delegacia, Lucas e Raimunda em outros quartos. Mas não descansamos. Cada barulho me fazia acordar. Cada porta abrindo era uma ameaça. Mesmo cercada de policiais, eu não me sentia segura. De manhã cedo, chegaram mais autoridades. Promotores, juízes, gente do Ministério Público. Montaram uma operação. Mandaram equipes para o rancho e para a fazenda. O que encontraram confirmou tudo. No rancho, cavaram. Encontraram 5 corpos, 3 homens, 2 mulheres, enterrados em covas rasas, sem identificação, alguns já em estado de decomposição avançada. A perícia confirmou. Todos tinham marcas de violência. Execução. Na fazenda, além do porão onde estavam as crianças, encontraram documentos, anotações, uma contabilidade macabra registrando nomes, idades, valores, crianças sendo compradas e vendidas como mercadoria. E não eram só 7. Ao longo dos anos, dezenas tinham passado por ali. A maioria tinha sido transferida, eufemismo para vendida para redes de exploração em outros estados, outros países. As meninas que resgatamos começaram a falar. Devagar, com dificuldade, mas falaram. Contaram sobre homens que vinham de madrugada, que escolhiam as meninas, que levavam embora. Contaram sobre torturas, sobre punições quando desobedeciam, sobre o terror diário de não saber se iam sobreviver mais um dia. E todas citaram o mesmo nome, Zé Antônio. A prisão dele foi espetaculosa. Helicópteros, equipe tática, mandado assinado por juiz federal. Invadiram a fazenda dele ao amanhecer. Ele tentou resistir, puxou arma, mas foi dominado. A cena saiu em todos os jornais. Zé Antônio sendo arrastado de joelhos, algemado, a camisa rasgada, o rosto marcado pela queda. Mas ele não foi o único. Prenderam mais 6 homens envolvidos no esquema. Um vereador, um delegado de outra comarca, um empresário dono de frigorífico, um juiz aposentado. A operação foi batizada de Resgate das Sombras e virou caso nacional. Repórteres tentaram me entrevistar. Queriam contar a história da viúva pobre que desafiou o sistema, que arriscou tudo para salvar crianças, mas o delegado Maurício não deixou. Disse que exposição só ia me colocar em mais perigo. Fiquei 3 semanas na cidade, hospedada num hotel sob proteção policial.
Lucas e as crianças comigo, Raimunda e Jéssica em outro quarto. Não podíamos sair, não podíamos receber visita. Vivíamos em suspensão, esperando o desfecho. Foi numa tarde de chuva que o delegado Maurício voltou. O rosto dele estava fechado, preocupado. Dona Neuza, precisamos conversar. Sentei, o coração já apertando. O que foi? Zé Antônio pagou fiança. Saiu hoje de manhã. Senti como se tivessem arrancado o chão de novo. Como assim saiu? Ele é assassino, traficante de crianças. Eu sei, mas o advogado dele é bom, muito bom. Alegou falta de provas diretas ligando ele aos crimes. Disse que os documentos encontrados podem ter sido plantados, que os depoimentos das crianças são contraditórios, que a senhora e a Raimunda têm interesse em incriminá-lo porque ele é rico e vocês são pobres. Mas os corpos, as crianças, os corpos não têm identificação. As crianças foram resgatadas da fazenda, mas não há filmagens, não há registro documental direto provando que ele as colocou lá. É a palavra delas contra a dele. E, infelizmente, em tribunal, isso nem sempre basta. Levantei tremendo de raiva e medo. Então foi tudo em vão? A gente arriscou a vida, salvou essas crianças e ele vai sair livre? Não, ele não vai sair livre, mas vai demorar. O processo vai ser longo e, enquanto isso, ele está solto e com raiva. A senhora precisa entrar no programa de proteção, hoje, agora, não é mais opcional. Olhei para Lucas, para Maria Clara e João Pedro, que tinham chegado finalmente no dia anterior, depois de serem resgatados do rancho por policiais. Olhei para Raimunda segurando Jéssica. Todas aquelas vidas dependiam de mim. Tá bom, a gente entra. Ele assentiu, aliviado. Vou providenciar tudo. Documentos novos, passagens, uma casa em outro estado. Vocês vão virar outras pessoas, outras vidas. É a única chance. Naquela noite fiz as crianças sentarem comigo. Expliquei tudo. Que íamos mudar de nome, de lugar, que não podíamos mais voltar, que tinham que esquecer tudo que conheciam. João Pedro chorou. Disse que queria voltar para casa mesmo sabendo que não havia mais casa. Maria Clara ficou calada, processando. Depois perguntou, e valeu a pena, mãe, tudo isso? Olhei para ela, para aquela menina de 12 anos que tinha crescido rápido demais, e respondi, valeu, porque a gente salvou vidas. E mesmo que a gente perca tudo, ninguém pode tirar isso da gente. Lucas pôs a mão no meu ombro. A gente fez o certo. A gente fez. 2 dias depois, entramos numa van com vidros escuros. Levaram a gente para um aeroporto pequeno. Embarcamos num voo para o sul do país. Novos nomes, novos documentos, nova história. Neuza virou Carmen. Lucas virou Rafael. Maria Clara virou Ana. João Pedro virou Mateus. E começamos de novo. A casa que nos deram era simples, num bairro operário de uma cidade média. 3 quartos, quintal pequeno, vizinhos que não faziam perguntas. Arrumei emprego numa lavanderia, Lucas numa oficina mecânica. As crianças voltaram para a escola. E aos poucos, a vida foi se reorganizando. Mas as notícias continuavam chegando. O julgamento de Zé Antônio foi marcado, adiado, marcado de novo. Testemunhas sumiram, documentos desapareceram. A máquina de moer gente continuava funcionando. Até que 1 ano e meio depois, recebi uma ligação. Era o delegado Maurício. Dona Neuza, ou melhor, Carmen, tem uma notícia. Segurei o telefone com força. Fala. Zé Antônio foi condenado. 32 anos de prisão. Sem direito a recurso em liberdade. Minhas pernas falharam. Sentei no chão da cozinha, a mão na boca, tentando não gritar de alívio. Tem certeza? Tenho. E não foi só ele. Mais 4 réus também foram condenados. O esquema foi desmontado. As crianças foram todas acolhidas por famílias ou instituições sérias. A Raimunda e a Jéssica estão bem, morando em outro estado também, recomeçando. E a gente? A gente pode voltar? Houve uma pausa. Pode, se quiser, mas não recomendo. Zé Antônio tem aliados, gente que ainda está solta,
Gente que não esquece. A senhora estaria mais segura continuando como Carmen. Para sempre? Talvez. Ou até que tudo se acalme de vez. Desliguei o telefone e fiquei ali, no chão, chorando. Não era choro de tristeza. Era choro de esgotamento, de alívio, de dor, de vitória incompleta. Lucas entrou, viu eu chorando, correu. Mãe, o que foi? O que aconteceu? Ele foi preso, filho, condenado. Ele se ajoelhou, me abraçou e chorou comigo. Então acabou? Não, mas a gente venceu e era verdade, não da forma que eu imaginava. Não voltamos para casa, não recuperamos nossas vidas antigas, perdemos nossos nomes, nossa história, nosso lugar no mundo, mas salvamos 7 crianças, derrubamos um monstro e mostramos que até gente pequena, gente pobre, gente sem voz, pode gritar alto o suficiente para ser ouvida. Passaram-se os anos. Maria Clara, agora Ana, terminou os estudos, virou professora. João Pedro, Mateus, cresceu forte, trabalha com o irmão, Lucas, Rafael. Casou, me deu um neto. E eu? Eu continuo sendo Carmen. Trabalho na lavanderia, cuido do neto, vivo minha vida simples, mas toda noite, antes de dormir, olho pela janela e penso naquele rancho, naquele paiol, naquelas crianças. E sei que fiz a escolha certa, porque a humilhação tinha me quebrado, mas a escolha de lutar me reconstruiu. E hoje, quando olho no espelho, não vejo mais a Neuza que aceitou ser menos que gente. Vejo a Carmen, que decidiu ser mais que sobrevivente. Vejo uma mulher de pé, e isso ninguém pode tirar de mim. Nunca mais. Passaram-se 5 anos desde a condenação. 5 anos vivendo como Carmen Silva, lavadeira, moradora do bairro Operário de Santa Vitória, uma cidade do interior do Paraná onde ninguém fazia perguntas demais e todo mundo tinha algum segredo guardado. 5 anos acordando de madrugada para trabalhar na lavanderia da dona Marlene, dobrando lençóis que cheiravam a amaciante, passando camisas de gente que nunca ia saber quem eu era de verdade. 5 anos construindo uma vida que parecia emprestada, como roupa que não foi feita na sua medida, mas que você usa mesmo assim porque não tem outra. A casa onde morava era pequena, 3 cômodos apertados, paredes que precisavam de pintura, um quintal estreito onde consegui plantar umas couves, uns pés de tomate, umas flores que insistiam em nascer mesmo na terra dura. Gostava de mexer na terra, me acalmava. Me lembrava que da coisa mais seca e abandonada ainda pode brotar vida, se você tiver paciência e não desistir de regar. Lucas, agora Rafael, morava a 3 quadras dali com a esposa, a Patrícia, e meu neto, o Pedrinho, um menino de 2 anos que tinha os olhos do pai e o sorriso do avô que nunca conheceu. Rafael trabalhava numa oficina mecânica, voltava para casa com as mãos sujas de graxa, os músculos cansados, mas o semblante em paz. Tinha se tornado um homem de verdade, do tipo que segura as pontas, que não reclama, que faz o que precisa ser feito. Às vezes eu olhava para ele e via o Edilson, via aquele mesmo jeito de carregar o mundo nos ombros sem reclamar. Doía. Mas era uma dor boa, daquelas que te lembram que você amou e foi amada. Maria Clara, que agora atendia por Ana Carolina, tinha 21 anos e estava no último ano da faculdade de pedagogia. Pagava os estudos trabalhando meio período numa biblioteca e nas horas vagas dava reforço escolar para crianças carentes. Dizia que queria ser professora porque queria fazer diferença. Queria ser para alguma criança o que alguém deveria ter sido para aquelas meninas que resgatamos. Eu via nela uma força quieta, uma determinação que não fazia barulho, mas que movia montanhas. Ela nunca falava muito sobre aqueles dias no rancho, mas eu sabia que carregava as marcas. Acordava, no meio da noite às vezes, vinha para a cozinha, bebia água, ficava olhando pela janela como se estivesse procurando algo que tinha ficado para trás. João Pedro, agora Mateus,
Tinha 15 anos e era o mais parecido comigo. Quieto, observador, do tipo que guardava tudo dentro e só soltava quando não aguentava mais. Trabalhava com o irmão na oficina aos sábados, estudava durante a semana e tinha uma queda por desenho. Desenhava o tempo todo, na margem dos cadernos, em folhas soltas, em guardanapos de bar. Desenhava paisagens, rostos, mãos. Nunca desenhava o rancho, nunca desenhava aquele lugar. Era como se tivesse feito um pacto silencioso consigo mesmo de não deixar aquilo voltar nem no papel. A vida tinha encontrado um ritmo. Não era a vida que eu imaginava quando era jovem e achava que o mundo era um lugar justo, mas era uma vida. E depois de tudo que passei, aprendi que isso já era muito. Foi numa tarde de março, com o calor ainda apertando mesmo o sol, já começando a descer, que eu estava no quintal, regando as couves. Tinha voltado há pouco da lavanderia, as costas doendo daquele jeito que dói quando você passa o dia inteiro em pé, dobrando, passando, carregando trouxas de roupa molhada. As mãos estavam ásperas, calejadas, manchadas de sabão e água sanitária, mas eram mãos que trabalhavam, mãos honestas, e isso me bastava. Estava concentrada, a mangueira na mão, vendo a água escorrer pela terra seca, quando ouvi o rangido do portão. Levantei a cabeça, protegendo os olhos do sol que batia de lado, dourado e quente, e vi uma figura parada na entrada. Uma mulher. Magra, de cabelo preso num coque baixo, alguns fios brancos misturados no preto, vestindo uma calça jeans simples e uma blusa de algodão desbotada. Tinha uma bolsa de pano a tiracolo e as mãos segurando a alça com força, como se precisasse de algo para se ancorar. Levou uns segundos, uns 3, talvez 4 segundos, de eu olhar para aquele rosto, para aqueles olhos fundos, para aquele jeito de ficar parada como quem não tem certeza se é bem-vinda. E então eu reconheci. Raimunda. O mundo parou. A água continuou escorrendo da mangueira, molhando meus pés, formando uma poça no chão, mas eu não conseguia me mexer. Só ficava ali, olhando para ela, tentando processar o fato de que ela estava ali, na minha frente, depois de 5 anos sem notícias, 5 anos de silêncio imposto pelo programa de proteção, 5 anos imaginando se ela estava bem, se tinha conseguido reconstruir a vida, se Jéssica tinha crescido saudável e feliz. Neuza. Ela disse o nome antigo, o nome que não devia mais existir. A voz dela saiu rouca, carregada, trêmula. Raimunda. Minha própria voz falhou. Larguei a mangueira no chão. Dei um passo em direção a ela, depois outro, e então ela também se moveu e nos encontramos no meio do quintal, nos abraçamos forte, daquele jeito que a gente abraça quando as palavras não são suficientes, quando só o corpo pode expressar o tamanho do que a gente sente. Ela cheirava a sabonete simples, a sol, a estrada, e estava tremendo. Senti ela tremer nos meus braços como tremeu naquele dia no rancho, naquele dia em que a encontrei no paiol, destruída, quebrada, mais morta que viva. Mas agora era diferente. Agora ela estava viva. Viva de verdade. Quando nos soltamos, as duas estávamos chorando. Como você me encontrou? Perguntei, limpando as lágrimas com as costas da mão. Não foi fácil. Demorei quase 1 ano, mas eu precisava te ver, precisava te agradecer. Ela engoliu em seco, a voz falhando. Precisava que você soubesse. Soubesse o quê? Que você salvou a gente. Você e seus filhos. Vocês salvaram a gente quando ninguém mais ia salvar. E eu nunca vou esquecer. Nunca. Segurei as mãos dela. Estavam calejadas também. Mãos de trabalho. Mãos de quem tinha aprendido a sobreviver. Entra. Vem tomar um café. Me conta tudo. Entramos. Botei água para ferver. Peguei o pó de café na lata velha. Preparei tudo devagar, dando tempo para os 2 corações acalmarem. Ela sentou na cadeira da cozinha, olhando ao redor, vendo a casa simples, as panelas velhas penduradas, a geladeira pequena,
a mesa de fórmica com as bordas lascadas. É uma casa boa, ela disse, quebrando o silêncio. É o que a gente conseguiu. Não é muito, mas é nosso, ou pelo menos parece nosso. Entendo. Ela passou a mão pelo rosto. A minha também é assim, pequena, simples, mas depois de tudo, qualquer lugar com porta que tranca e sem grade é palácio. Serviu café. Sentei do outro lado da mesa e ela começou a falar. Contou que tinha sido levada para o Rio Grande do Sul, para uma cidadezinha no interior, perto da fronteira. Arrumaram documentos novos para ela e para Jéssica. Ela virou Sônia. Jéssica virou Camila. Deram uma casa para elas, uma ajuda de custo nos primeiros meses, e depois elas tiveram que se virar. Foi difícil no começo, ela disse, mexendo o café sem beber. A Jéssica tinha pesadelos toda noite. Acordava gritando, suando, chamando por mim mesmo, eu estando ali do lado dela. Levei ela em psicólogo, em psiquiatra, deram remédio, fizeram terapia. Demorou quase 2 anos até ela conseguir dormir a noite inteira. E eu também não dormia. Ficava vigiando a porta, as janelas, esperando que alguém aparecesse, que alguém viesse buscar a gente de volta. E hoje? Como ela está hoje? Um sorriso pequeno, triste, mas genuíno, apareceu no rosto dela. Ela está bem. Está com 13 anos agora. Cresceu bonita, forte, estuda bem, tem amigas, gosta de ler, ainda tem as marcas, né? Sempre vai ter, mas ela está viva e tem futuro. E isso é mais do que eu podia sonhar naqueles dias no Paiol. Ela parou, respirou fundo, limpou uma lágrima que escorreu. Ela queria vir comigo, queria te conhecer, te agradecer, mas eu achei melhor não. Achei melhor deixar ela continuar sendo a Camila, vivendo a vida dela, sem revolver tudo isso de novo. Mas ela me fez prometer que eu ia dizer que ela pensa em você, que ela reza por você toda noite. Meu peito apertou. Apertou tanto que doeu. E você? Como você tá? Ela hesitou. Eu tô sobrevivendo. Trabalho limpando casa, faço faxina, passo roupa. É o que sei fazer. Não estudei, não tenho profissão, mas é trabalho honesto. E toda vez que eu pego o dinheiro no fim do dia, eu agradeço. Porque eu tô aqui, tô viva, tô livre. Você voltou a confiar nas pessoas? Ela balançou a cabeça devagar. Não, acho que nunca mais vou confiar do jeito que confiava antes. A gente aprende que o mundo não é seguro, que tem gente que faz mal só porque pode. E isso não sai da cabeça. Mas eu aprendi também que tem gente boa, gente como você, gente que arrisca tudo para fazer o certo. E por causa disso, eu ainda acredito que vale a pena tentar. Vale a pena acordar todo dia e tentar de novo. Ficamos em silêncio por um tempo, bebendo o café, cada uma perdida nos próprios pensamentos, nos próprios fantasmas. Você sabe de notícias deles? Perguntei baixinho. Do Zé Antônio, dos outros? Ela assentiu. Sei, acompanho de longe. O Zé Antônio está preso, cumpriu já quase 6 anos da pena, tenta recurso em cima de recurso, mas está preso. Os outros também. 2 morreram na cadeia. Dizem que foi briga entre presos, mas eu acho que foi justiça dos próprios detentos. Quem mexe com criança não sobrevive muito tempo lá dentro. E as outras meninas, as que a gente resgatou? Algumas consegui rastrear pelos jornais, pelos processos. 4 foram adotadas. 2 voltaram para a família. Uma não aguentou. Se matou 2 anos depois. Tinha 12 anos. O silêncio que se seguiu foi pesado, pesado demais. A gente não conseguiu salvar todas, eu disse, mais para mim mesma do que para ela. Mas a gente tentou, e salvou a maioria. Isso tem que contar, Neuza. Tem que contar. Ela tinha razão, mas ainda doía. Raimunda ficou até o fim da tarde. Conversamos sobre tudo e nada. Sobre as vidas que construímos, sobre os escombros das vidas que perdemos. Sobre os filhos, sobre os trabalhos,
sobre os pequenos momentos de alegria que a gente aprende a valorizar quando já esteve tão perto do fundo do poço. Quando o sol começou a descer, ela se levantou. Eu preciso ir. Tenho ônibus daqui a 1 hora. Você não quer ficar, dormir aqui e viajar amanhã descansada? Ela balançou a cabeça. Não posso. A Jéssica. A Camila fica nervosa quando eu demoro. E eu também. A gente ainda não consegue ficar longe uma da outra por muito tempo. Entendi. Caminhamos até o portão juntas. Ela parou, se virou, me encarou. Eu nunca vou conseguir pagar o que você fez. Nunca. Mas quero que você saiba que você mudou tudo. Mudou a minha vida, a vida da minha filha, a vida daquelas outras meninas. Você podia ter ficado quieta, podia ter olhado para o lado, podia ter protegido só a sua família. Mas não. Você escolheu lutar. E por causa dessa escolha, a gente está aqui, vivas, livres. Eu fiz o que qualquer mãe faria. Não. Você fez o que a maioria não faz. Você foi corajosa quando ninguém esperava coragem. Foi forte quando todo mundo esperava que você quebrasse. E isso é raro. É raro e é lindo. Ela me abraçou de novo. Dessa vez foi um abraço de despedida, de fechamento, de paz. Cuida de você, Neuza. Ou Carmen, seja lá quem você é agora. Cuida da Jéssica. Ou Camila, seja lá quem ela é agora. Ela sorriu, aquele sorriso triste e doce ao mesmo tempo, e saiu portão afora. Vi ela caminhar pela rua, a bolsa a tiracolo, a postura um pouco curvada pelo peso de tudo que carregava, mas ainda assim, caminhando. Ainda assim, seguindo. Quando ela dobrou a esquina e sumiu, voltei para dentro. A casa estava quieta. Lucas ainda não tinha chegado. Maria Clara estava na faculdade. João Pedro no treino de futebol. Sentei na cadeira da cozinha, no mesmo lugar onde Raimunda tinha sentado, e olhei para a xícara de café vazia que ela tinha deixado. E então chorei. Chorei por tudo que tinha sido, por tudo que a gente perdeu, por tudo que a gente salvou. Chorei pelo Edilson, pelo rancho, pelas crianças, pelo medo, pela coragem, pela dor e pela vitória incompleta. Chorei até não ter mais lágrimas, e quando parei, senti algo diferente. Não era alívio completo, não era felicidade, mas era paz, uma paz pequena, frágil, mas real. Levantei, lavei as xícaras, sequei, guardei. Depois fui até o quarto, abri a gaveta da cômoda velha e peguei a foto que tinha chegado anos atrás no envelope sem remetente. Jéssica segurando o diploma, sorrindo. Coloquei a foto de volta ao lado da imagem de Nossa Senhora Aparecida que tinha trazido do rancho. As duas únicas coisas que ligavam Carmen e Neuza. O passado e o presente. A dor e a esperança. Fechei a gaveta devagar. Naquela noite, quando todos voltaram, Lucas com o neto no colo, Maria Clara com os livros debaixo do braço, João Pedro com o uniforme sujo de terra, fiz janta para todo mundo. Arroz, feijão, frango frito, salada da horta, coisa simples, comida de pobre, mas feita com amor. Sentamos todos ao redor da mesa apertada, conversando, rindo, reclamando do dia. E ali, naquele momento pequeno e comum, entendi algo. A vida que construímos não era perfeita. Não era a vida que planejei. Não era a vida que merecia. Mas era a vida que conquistei, e cada prato de comida, cada risada, cada abraço, cada noite dormida em paz, era uma vitória sobre aqueles que tentaram nos destruir. Eles tiraram nossos nomes, tiraram nosso passado, tiraram nosso lugar, mas não tiraram nossa humanidade, não tiraram nossa capacidade de amar, de lutar, de recomeçar. E no fim, talvez seja isso que importa. Não onde você nasceu, ou como te chamam, ou quantas coisas você tem. Mas se na hora que a escuridão chega, você ainda tem luz suficiente dentro de você para iluminar o caminho de mais alguém, eu tive. E faria tudo de novo, mesmo sabendo o preço, mesmo sabendo a dor,
Porque algumas sementes só brotam depois que a tempestade arranca tudo, e o que nasce delas é mais forte do que o que foi perdido. Olhei para meus filhos comendo, rindo, vivos, e soube que tinha valido a pena. Tudo, cada lágrima, cada medo, cada noite sem dormir, valeu. E onde quer que Neuza tenha ficado enterrada naquela estrada de chão, junto com o rancho e o paiol e os fantasmas do passado, eu sei que ela está em paz. Porque Carmen continuou. E continuar, depois de tudo, é a maior vitória que alguém pode ter.